Eu tô assistindo esse vídeo aqui do Jordan Peterson, onde ele senta numa mesa no meio de 20 pessoas que não acreditam em Deus e eles debatem, né? Por certo tempo ali. E aí eu refletindo, né? Enquanto eu assisti o vídeo, pensei, vamos lá, segue minha linha de raciocínio e deixa nos comentários qualquer crítica, qualquer pensamento, qualquer reflexão que eu quero saber, tá? Isso aqui é uma conversa. A primeira frase do Jordan Peterson que eu vi, não foi nesse vídeo, mas foi em outro, foi que ele disse: eu ajo como se eu acreditasse em Deus. Porque ele tem uma dificuldade lá de dizer se ele acredita ou não em Deus. É só que ele quer definir até a raiz da palavra. Ele quer entender o que significa a palavra acreditar. Acreditar é fazer de acordo com aquilo ou falar, porque você pode falar e não fazer, que é o que a maioria das pessoas que acreditam em Deus fazem, né? Então ele diz que acreditar na essência do que ele acha que é a palavra acreditar é fazer e não dizer. Então beleza. Primeira coisa que eu escrevi foi isso. Eu ajo como se eu acreditasse em Deus porque eu me identifico, mesmo que eu não acredite. Eu não acredito em Deus. Não consigo acreditar. Eu gostaria de acreditar, mas eu não consigo acreditar. Você vai entender até o final, calma aí. Eu acredito. O ser humano criou Deus, tá? Por quê? Porque sem a ameaça de um sofrimento eterno, presta atenção no que eu vou falar, tenta entender o que eu tô querendo dizer. A ameaça do sofrimento eterno ou inferno e a promessa de uma felicidade plena e eterna seria o céu. Sem essas duas condições, a ameaça do sofrimento eterno e a promessa da felicidade plena, o ser humano seria de todo mal, que é o que eu acredito que seja a sua natureza. Se você deixar uma criança crescer sem regras, sem imposição, sem ensinar ela do bem, ela naturalmente seria má. Eu acredito que ela naturalmente seria má. Tem estudos que mostram que crianças sentem empatia e tal, só que se você deixar ela se desenvolver 100% naturalmente, eu acho que ela se tornaria má. Porque se você perceber, a criança ela é birrenta, ela é mal educada por uma questão de desafio. Ela quer ver qual que é o limite. E nessa de ver qual que é o limite, até onde você aguenta ela encher o saco, ela fazer o que ela quer e não o que você quer, nesse termo, em qual que é o limite, ela passa a se tornar má. Eu acho. É o que eu acredito. Se não existisse a condição, a ameaça do sofrimento eterno e a promessa, tem que ser os dois. Duas coisas eternas. Porque se você não me obedecer, se não tiver essas condições, essas duas imposições em cima de você, você será naturalmente mal. Entende o que eu tô querendo dizer? Quando eu vim com esse pensamento na cabeça, sem a ameaça do sofrimento eterno e a promessa da felicidade plena, o ser humano é naturalmente mal. Eu pensei assim, eu devo ter escutado em algum lugar, e aí eu fui pesquisar. Não tem, ninguém nunca falou isso, então talvez isso tenha saído da minha cabeça. Agora, se é mesmo da minha cabeça, não sei. Posso ter escutado em algum vídeo que não é uma pessoa famosa, então não ficou no Google. Mas eu não achei. Eu cheguei na simplificação da frase, que é: a moral humana, na ausência de uma ameaça transcendente, se desfaz. Então, a moral humana se desfaz se não tiver uma ameaça transcendente, né? Além da sua compreensão. Uma ameaça que não necessariamente é comprovada, mas você, por acreditar, teme aquilo ali. É uma ameaça que não existe fisicamente, mas você acredita que existe. Se não existe essa ameaça do sofrimento eterno, a moral humana se desfaz. Não existe moral. Você não é bom naturalmente. Entendeu? Foi aí que eu cheguei nesse outro ponto. O ser humano criou Deus à sua imagem e semelhança. Normalmente a gente escuta aqui, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Mas eu acredito que, eu já ouvi isso em algum outro lugar, isso não fui eu que pensei, mas que o ser humano criou Deus à sua imagem e semelhança, mas só na questão física. Por quê? Como eu estou dizendo, a natureza humana eu acredito que seja má. Tá? Então, se a natureza humana é má, os humanos criaram Deus à sua imagem e semelhança física, mas com valores opostos. O ser humano é naturalmente mau. Deus, que é o seu oposto, é naturalmente bom. Deus é de todo bom. E eu acho que é daí que vem o conflito quando você vai ter um debate, por exemplo, que nem do vídeo aqui, que é de ateus versus quem acredita em Deus. Por quê? Quem acredita em Deus vai dizer que Deus é todo poderoso e é de todo benevolente,
E o ateu vai fazer a questão. Se Deus é de todo bom e é de todo poderoso, por que que ainda existe sofrimento? Aí o cristão vai dizer que é o livre-arbítrio. Será que não tem como, já que Deus é de todo poderoso, de todo benevolente, não tem como ele criar uma realidade onde mesmo com o livre-arbítrio você ainda é... Você entendeu? Então vira um conflito eterno, por quê? Na minha cabeça, é o que eu acredito, tá? Então você deixa nos comentários qualquer tipo de coisa que você estiver pensando. O ser humano criou Deus à sua imagem e semelhança física, tá? Então quando você vai desenhar lá Deus, você desenha Deus com um corpo humano e tal. Mas a sua natureza é oposta da humana. O humano é de todo mal, não de todo mal, mas ele é naturalmente mal. E Deus, no caso, é naturalmente bom. É por isso que gera tanto esse conflito dos dois lados. E outra coisa que eu acredito também, assistindo o vídeo, eu acredito que Deus seja uma forma de fuga da dura realidade que é a nossa insignificância. Quando você para pensar sobre a vida, antes de você nascer, as pessoas que acreditam em Deus acreditam que elas reencarnaram, né? Então, antes dela nascer, tinha alguma coisa, né? Tinha o céu, ou tinha um plano que ela passa e volta. A pessoa que acredita em Deus acredita nisso, mas o cara que é ateu, que nem eu, acredita que não tinha nada. Não é que acredita, é porque antes de nascer não lembra de nada, não existe nada, não é nada antes de você nascer. Eu acho que a crença em Deus é uma forma de fuga da nossa insignificância, porque não tem nada, cara. Da mesma forma que não tinha nada antes de você nascer, não vai ter nada depois de você morrer. E esse fato, essa certeza de que você não vai ter um céu e de que você não vai ter uma existência pós-morte é assustadora, né? Então eu acho que, de certa forma, acreditar em Deus é uma fuga da realidade que é a nossa insignificância. A gente vai morrer e não vai ter nada depois. Ninguém vai lembrar da gente em, sei lá, questão de... Bom, se passar 2 gerações, ninguém mais lembra de você. Se bobear, por exemplo, eu não sei o nome de nenhum dos meus bisavôs. Bisavô. Nenhum deles. Das bisavós eu sei porque elas ainda estavam vivas, até pouco tempo atrás todas estavam vivas. As bisavós, e por isso eu lembro delas, mas os meus bisavôs eu não lembro. Provavelmente ninguém lembra mais. Então, se passar 2 gerações, você será esquecido e acabou. Não tem mais nada, você não vai existir no outro plano, você não vai reencarnar nem nada. Então é assustador. E eu acho que a crença em Deus ameniza essa dor de que você é insignificante. Você vai morrer e depois disso acabou. Não tem mais nada. E outro ponto também. Eu acredito que acreditar em Deus é extremamente útil. É extremamente bom para a pessoa que acredita. Muitas pessoas que acreditam em Deus têm essa energia tão forte dentro delas, né? Que elas passam por situações extremamente pesadas, né? Difíceis de se sobreviver a uma situação dessa. E elas sobrevivem por conta da crença em Deus. Ou então, em momentos de sofrimento, em momentos de isolamento, quando elas estão sozinhas, elas têm ali algo para se apoiar, né? Um Deus para quem elas podem pedir ajuda e pensar e, bom, por aí vai, né? Como o que eu acabei de dizer, Deus é uma forma de... é uma entidade de toda boa, né? Seria, no caso, o seu oposto. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem problema com procrastinação, tem problema com maldade, você sente que você é uma pessoa má por dentro, se você acredita em Deus, você consegue ativar vamos dizer, uma parte do seu cérebro que sabe, porque a gente sempre sabe a resposta, né? Tipo assim, se você tá fazendo bullying com alguém, a pessoa está em sofrimento por conta daquelas coisas que você tá dizendo, você não precisa perguntar para Deus ou para outra pessoa se o que você está fazendo é certo ou não. Você sabe. Por saber que você está fazendo algo errado, se você acredita em Deus, você vai perguntar para Deus, só que na minha cabeça, né, o que está acontecendo é que você está perguntando para sua mente racional, completamente lógica, de que o que eu devo fazer? E aí você vai acreditar que é Deus que está te respondendo que você deve fazer tal coisa. Mas na verdade você sabe o que você deveria fazer, você não precisava ter perguntado para Deus, para uma entidade, né? Bom, viajei aqui na maionese, mas era isso que eu queria dizer. Minha forma de ver a religião, né? Pelo menos a religião cristã, por causa do vídeo do Jordan Peterson num debate com 20
ateus, inclusive todos são jovens, eles falam as merda no meio dá uma agonia do caramba. Mas é bom o vídeo, recomendo. Tem 1 hora. Eu não assisti tudo não, eu fui pulando para as partes que me interessavam. Faz isso também, eu vou deixar aqui na descrição. Deixe seu comentário, o que você pensou, sua reflexão. É isso aí. Seja feliz, forte e saudável.